Sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim o texto bíblico: Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, e as mulheres idosas como a mães, e as moças como irmãs com toda a pureza. Santo Deus, mais uma vez diante da Tua palavra, nós nos rendemos a Ti. Reconhecemos toda a nossa incompetência de nós mesmos para entender e interpretar a Tua palavra. Sendo assim, Pai, suplicamos nesta manhã pela Tua iluminação. Ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações, para que venhamos a entender a Tua palavra e, ao entendê-la, aplicá-la às nossas vidas. Pai, fala aos nossos corações nesta manhã, através da Tua palavra. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós adentramos no capítulo 5, penúltimo capítulo dessa epístola. Como nós bem sabemos, Paulo havia pedido a seu filho Timóteo para que ele permanecesse em Éfeso a fim de colocar aquela igreja em ordem. Nós já vimos que falsos mestres haviam se intrometido no seio da igreja e eles começaram a disseminar heresias. E agora Paulo então pede para que seu filho na fé Timóteo permaneça ali a fim de calar, silenciar os falsos mestres. Nós sabemos que a igreja em Éfeso enfrentou esse problema terrível. E Paulo, então, ao escrever esta carta para o seu filho na fé, dando a ele orientações acerca do funcionamento da igreja, Paulo, então, lega a nós, a igreja de Cristo, esta maravilhosa epístola. Epístola essa que trata acerca do funcionamento da igreja. Nós já vimos, por exemplo, no capítulo 2, acerca da adoração pública, como deve ser o papel, qual deve ser o papel das mulheres no culto público, o papel dos homens, o papel da oração. No capítulo 3, nós vimos as qualificações morais do presbítero, aquele que é o líder, aquele que lidera a igreja, o que a igreja deve esperar dele. Nós vimos também as qualificações morais dos diáconos, o que se espera de um diácono, o que faz um diácono. No finalzinho do capítulo 3, a partir do versículo 16, nós vimos o Evangelho, que é o instrumento de trabalho do pastor. No capítulo 4, que foi o capítulo que nós estudamos na semana passada, nas últimas 2 semanas, nós vimos as qualificações ministeriais do verdadeiro mestre. Daquele que lideraria a igreja, que traria instrução, que ensinaria a igreja. Então nós aprendemos as qualificações ministeriais. Nós vimos 11 qualificações ministeriais. Lá no versículo 13, do capítulo 4 ainda, Paulo aponta para o pastor no exercício de suas atividades no culto público. Ali nós lemos o seguinte: até que eu chegue, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação e ao ensino. Paulo havia dado orientações para Timóteo acerca do pastor no exercício de suas atividades no culto público. O que o pastor faz quando está diante de toda a igreja? Exorta, lê as Escrituras e ensina. Vimos até então que uma das responsabilidades do pastor no culto público é a exortação. Exortação pública. Quando eu subo aqui para pregar, eu estou aqui para exortar. A pregação é uma exortação. Talvez na sua mente, a palavra exortação soe como algo severo, ríspido, rígido. Talvez ao eu falar isso, que eu estou aqui para exortá-los, vocês já estão apavorados, pensando que vai voar bronca para tudo quanto é lado. E às vezes vai mesmo.
Mas exortação nem sempre significa isso. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa exortação. Porque nós estamos diante de um texto em que Paulo está orientando Timóteo acerca dos pastores no exercício de suas atividades no campo privado. Nós já vimos que o pastor, no exercício de suas atividades no culto público, deve ensinar, exortar a todos. Mas existem atividades para o pastor no campo privado. E esse texto trata exatamente sobre isso. Paulo segue dando instruções acerca de como deve agir um pastor. Logo na introdução, eu devo dizer aos irmãos, dizer a toda essa assembleia reunida aqui hoje, que aquilo que eu vou dizer aqui diz respeito a todos vocês. Apesar desse texto estar direcionado aos pastores, tudo o que será dito aqui nesta manhã é algo que se espera de todos vocês também. Então, se você fez assim de manhã, falou, agora o pastor hoje vai tomar bronca da palavra de Deus, vou também. Mas essa bronca cai também sobre vocês. Porque aquilo que é exigido de mim, é exigido de todos, sem exceção. Então preste muita atenção no que será dito nesta manhã, porque diz respeito a você também. Nós vivemos em tempos em que a exortação tem sido desprezada. Muitos têm dificuldades em ofertar a sua exortação piedosa por temor. Temor ao que aquele que está sendo exortado vai pensar. Será que se eu ofertar a minha exortação, aquele irmão não vai virar o rosto? Não vai ficar bravo comigo? Não vai cortar a amizade? De repente não me chama mais para um churrasco? Então muitas pessoas têm negligenciado a exortação. Não têm ofertado a sua exortação com temor ao que os homens vão pensar. Então, em nome dessa boa amizade e essa suposta paz, a exortação tem sido negada. Outros seguem um pensamento individualista, acreditando que ninguém pode entrar em certas esferas particulares de sua vida. E isso, às vezes, é resumido pela frase: minha vida não diz respeito a ninguém, somente a mim. Bem, isso pode até ser verdade em certo sentido. Mas no âmbito comunitário, proporcionado pela vida da igreja em comunidade, a sua vida diz respeito a todos, sim. Sua vida diz respeito a todos que estão aqui. Outros até exortam, mas de maneira indevida. Para alguns, como eu disse, a exortação é sinônimo de você apontar um dedo rígido, levantar a sua voz, falar num tom de voz bravo, de forma áspera, pulando com os 4 pés no peito da pessoa, a fim de nocauteá-la. E para alguns, este é o único significado para a palavra exortação. Nesta manhã eu quero tratar com vocês então deste assunto fundamental para a saúde espiritual da igreja: a exortação. Uma igreja em que os membros não praticam a exortação piedosa é como filhos que nunca são corrigidos pelos seus pais. Crescerão na sua tolice e dificilmente alcançarão maturidade. Eu quero, a princípio, olhar com vocês para a palavra exortação e extrair dela os seus significados. O que significa, afinal, a palavra exortação? Será que exortação é só isso mesmo? É só apontar o dedo na ferida, dar um berro, pegar a pessoa pelo pescoço, chacoalhar? Será que é só esse o significado da palavra exortação? O apóstolo Paulo, no texto que nós estamos olhando aqui, quando ele diz para Timóteo que ele deve exortar o ancião como se fosse o seu pai, Paulo usa a palavra grega parakaleo. Mas o que significa esta palavra? Quais são os significados para esta palavra? Esta palavra significa literalmente chamar para o lado. Chamar para o seu lado. Literalmente significa você colocar a pessoa do seu lado. Você viu um irmão que está
vivendo de maneira não digna do Evangelho, e você fala: ei, vem cá, vem aqui do meu lado, deixa eu conversar com você. Paracaléu significa literalmente colocar do lado. E existem outros significados para a palavra também, outros desdobramentos. Você coloca do lado, você se dirige a falar, você recorre a essa pessoa, você apela a essa pessoa. A palavra também traz a ideia de solicitação, conforto, instrução, admoestação, rogar, solicitar, pedir, consolar, encorajar, fortalecer pela consolação, confortar, receber consolação, ser confortado, encorajar, confortando, instruir e ensinar. Você deve ter percebido que a palavra confortar, consolação aparecem aqui também. Então a palavra exortação nem sempre significa dar bronca. Em Atos capítulo 15, versículo 32, esta mesma palavra, paracaléu, foi usado no sentido de encorajar. Veja só. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram paracaléu. Encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. A ideia aqui não é da bronca, mas através da palavra encorajar, consolar. Judas 1,3 diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo. Sabe que palavra é essa? Paracaléu. Que dependendo da sua versão, a palavra insistindo não aparece, mas aparece a palavra exortando-vos que batalhassem pela fé, que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Encorajamento, insistindo, são significados para essa palavra, exortação. Barnabé, por exemplo, era conhecido como filho da consolação, ou melhor, da exortação. Aquele que põe do lado, aquele que consola, aquele que instrui, ensina. Esse é o significado da palavra, exortação. E o pastor, no exercício do seu ministério, no âmbito privado, ele tem que exortar. Agora o apóstolo Paulo, ele vai apresentar todas as classes de pessoas que frequentam, que fazem parte da igreja. Idosas, idosos, moços e moças. Certamente você está em uma dessas classes. A nossa igreja, ela é composta aí por uma faixa etária dos 33 até os 42 por aí. Nós não temos muitos idosos aqui. Talvez o mais idoso seja o nosso irmão David. Mas o pastor, ele tem que lidar com todas as classes de pessoas, todas as faixas etárias. Ele deve ofertar a sua exortação a todas as faixas etárias. A primeira faixa etária que aparece aí, logo no primeiro versículo, é o homem idoso. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. A primeira orientação, então, é a respeito de como o pastor deve exortar um homem idoso. E esta palavra idoso é a mesma palavra que apareceu lá no capítulo 3, quando é apontado para o presbítero. A mesma palavra grega aparece aqui, porque a palavra presbítero literalmente significa ancião. Lá no capítulo 4, essa mesma palavra foi traduzida por presbíteros no sentido de líderes da igreja. Lembra? Timóteo havia sido ordenado por imposição de mãos dos presbíteros. É claro que naquele texto é uma referência aos líderes da igreja, mas nesse texto Paulo não está tratando dos presbíteros, está tratando do homem idoso, do ancião. O pastor, então, ele tem que lidar com o ancião. E um pastor jovem, ele pode encontrar dificuldades ao lidar com o ancião. Pela pouca idade, talvez Timóteo estivesse enfrentando isso. Lembra do que Paulo disse? Que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ele estava sendo desprezado, a sua mocidade estava sendo desprezada. Você é jovem ainda. O apóstolo Paulo,
ele orienta então o pastor Timóteo a exortar, apesar da pouca idade, o homem idoso. Mas como ele deve fazer isso? Com todo respeito, como se estivesse tratando com o seu pai. Como se aquele homem idoso, que está necessitando de uma exortação, fosse o seu próprio pai. Nós sabemos que o 5º mandamento nos ordena a honrar os nossos pais. Timóteo deve exortar o ancião da igreja, o homem idoso, com todo respeito e cuidado para não desonrá-lo. A sua maneira de falar com o homem idoso deve ser respeitosa, de forma a não desonrá-lo. A lei de Moisés ordenava que os idosos fossem honrados. Levíticos 19:32 diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. A lei diz que os anciãos, os idosos, devem ser respeitados, devem ser honrados. Agora veja bem, apesar da idade avançada de uma pessoa, essa pessoa ainda assim, mesmo com a sua idade avançada, está sujeita à exortação. Temos muito que aprender com a experiência dos nossos irmãos idosos. Eles possuem muitas experiências de vida. Temos muito que aprender com eles. Lembra, as moças mais novas devem aprender com as irmãs mais velhas. Isso é bíblico. Há sabedoria nisso. Devemos então aprender com eles, sim. Mas isso não confere ao idoso uma imunidade exortativa. Não é porque ele é idoso que ele não deve ser corrigido. Ele deve ser corrigido. Geralmente, o homem idoso tende a dizer para o mais novo: quem você pensa que é para me corrigir? Você nem saiu das fraldas ainda, garoto. Quem você pensa que é para me corrigir? O homem idoso está errado ao pronunciar isso. Ele está errado. Como nós sabemos, Timóteo era jovem e a sua pouca idade não lhe conferia o álibi para fugir da sua responsabilidade de exortar o homem idoso. Por isso Paulo está dizendo: repreenda o homem idoso, Timóteo. Eu sei que você tem pouca idade, mas você deve repreender. A sua pouca idade não lhe confere um álibi para não exortar o homem idoso. Também não confere ao homem idoso uma proteção contra a exortação. Todos nós aqui, nossa faixa etária é um pouco baixa, não temos tantos idosos assim, mas se tivéssemos, e eles precisassem, todos nós deveríamos ofertar a nossa exortação piedosa a esse irmão. Sendo assim, nós não podemos negar a nossa exortação piedosa a irmãos de idade avançada. Devemos antes exortá-lo em amor, sem desonrá-los. Paulo aponta para a segunda classe. Diz assim: trate os jovens como a irmãos. Trate os jovens como a irmãos. Por detrás dessas passagens que nós estamos lendo, vem a palavra exorte lá do primeiro versículo. Exorte-o como se fosse seu pai, e agora, exorte como se fosse seu irmão, exorte a mulher idosa como se fosse a sua mãe, e exorte a moça com toda a pureza. Então a palavra exortação, ela permeia todo o contexto aqui. Então como o pastor deve tratar os moços, os jovens da igreja? Tratar como se fossem seus irmãos. Esse é o segundo grupo de pessoas. E vale lembrar que Timóteo, para aquela cultura, para os seus padrões, era um homem jovem. Eu seria considerado moço se vivesse naquele tempo. Hoje estou considerado já com o pé na cova, mas naquele tempo eu seria um moço ainda. Paulo orienta então Timóteo quanto ao trato dele com aqueles que estão assim na sua faixa etária, estão próximos da sua faixa etária. Então o pastor Timóteo e os pastores de Éfeso, no exercício de suas atividades privadas,
deveriam exortar o moço da igreja como se fosse seu irmão mais velho. Quando ele vê o moço pisando na bola, então ele coloca do lado, de forma privada, e exorta. Como se você fosse o irmão mais velho dele. Numa família normal, os irmãos mais velhos são aqueles que protegem, que cuidam dos irmãos mais novos. Então o pastor, no exercício de suas atividades privadas, no âmbito da exortação, ele deve olhar para aquele irmão faltoso e exortá-lo como se fosse seu irmão mais novo. Deve mostrar para ele que aquilo que ele está fazendo não é o correto, como todo irmão mais velho deveria fazer. Na exortação, o pastor deve fugir do ar de superioridade. Ele deve tratar o faltoso não porque ele é superior, mas porque ele se preocupa com a sua vida espiritual. Ele quer o seu bem-estar. Não porque o pastor é melhor, mais santo, mas porque ele quer o bem daquele que está sendo exortado. Olha, porque você é alguém muito importante para mim, porque eu te amo, eu não posso deixar de ofertar a minha exortação piedosa. Você é uma pessoa que eu quero ver crescendo espiritualmente, mas agora você está indo por um caminho sombrio. Terceira classe de pessoas que aparecem aí, faixa etária, a mulher idosa. Paulo diz, as mulheres idosas como a mães. A nossa exortação, quando estamos diante de uma mulher idosa, deve ser como se ela fosse sua mãe. É o mesmo padrão que nós encontramos para o homem idoso. O mesmo padrão. Muitos de nós aqui, nós não temos a nossa mãe por perto. Não temos esse privilégio. Mas nós podemos e devemos ter em irmãs mais velhas um relacionamento maternal. Sei que isso é difícil para nós aqui hoje, porque todos praticamente na faixa etária. Mas nós podemos encontrar em irmãs mais velhas e ter com elas um relacionamento maternal. Em Romanos 16:13, Paulo diz algo muito interessante. Ele diz assim, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, a mãe de Rufo. E ele completa, que tem sido uma mãe também para mim. Paulo olhava para a mãe de Rufo e tinha um afeto especial por ela. Ele tratava ela como se fosse a sua mãe. E ela também tratava ele como se fosse sua mãe. Sei que nós sentimos faltas dos nossos entes queridos que ficaram no Brasil, porque nós moramos aqui no Japão. Mas nós podemos encontrar em irmãs e irmãos de mais idade um afeto parental. Porém, esse afeto, esse carinho que você vai nutrir pelo homem ou pela mulher idosa, não lhe concede o direito de privar essa irmã ou esse irmão de ser exortado. Quarta característica aí, ou quarta classe que aparece aí, as moças. O texto diz assim, e as moças como irmãs com toda a pureza. O pastor Timóteo, ele deve exortar as moças como se fosse sua irmã. A moça como se ela fosse a sua irmã, no âmbito privado. Esse quarto ponto é um pouco delicado e requer muita atenção por parte dos presbíteros, pois eles devem se atentar para o fato de que poderá ser seduzido por sua própria concupiscência e se envolver em relacionamentos imorais com a moça. E, infelizmente, isto não é tão incomum de acontecer. Paulo diz que quando o presbítero for exortar a moça, no âmbito privado, ele deve fazer com toda a pureza, tratando-a como se fosse a sua irmã. Paulo, sabendo dos riscos, dá uma orientação diferente, específica a Timóteo. Ele diz que o trato dele com a moça deve ser com pureza, com toda a pureza. Paulo sabe que a juventude, ela produz desejos, e às vezes desejos incontroláveis. E Timóteo, então, e todos os presbíteros de Éfeso, devem tomar cuidado no trato privado com a moça.
Eu quero então dar alguns cuidados que os pastores e as moças devem ter para não caírem nesse pecado. Em primeiro lugar, o pastor precisa ter uma parede de vidro. O aconselhamento, quando ele acontece no prédio utilizado pela igreja, como esse, por exemplo, as irmãs podem me procurar para conversar, não tem nenhum problema. Isso deve acontecer aqui, em lugares onde todos podem ver. Não pode ser lá atrás sozinho. Tem que ser onde todos podem ver. Todos precisam saber o que é que está acontecendo. Você não precisa ouvir a conversa. Mas todos precisam ver. A parede deve ser de vidro. Mesmo assim, nessa conversa privada que acontece aqui, onde todos estão vendo, a irmã, a jovem, a moça que for procurar o pastor para conversar, não deverá falar dos seus problemas sexuais com o pastor. Não deverá. Se você quiser tratar da sua vida sexual, você me avisa com antecedência. Eu marco um dia, levo a minha esposa para a gente tratar sobre isso. Ou indico para você uma irmã que poderá te ajudar. Mas não me procure sozinha para tratar desse assunto. Seja prudente. Parede de vidro. Segundo, o pastor, no exercício dessa atividade privada de exortação, deve fazê-lo sempre acompanhado. Se ele vai tratar com uma moça, se ele vai aconselhar uma moça, se ele vai exortar uma moça, ele precisa estar sempre acompanhado, nunca sozinho. Então não me chame para ir na sua casa quando você estiver sozinha. É urgente o que você tem para falar? Pode ligar. Liga. Sem conotação sexual, sem tratar dos seus problemas sexuais. Ligue. E a gente conversa. Mas não me chame para ir na sua casa, se o seu marido não estiver, se o seu filho não estiver. Eu não posso e não devo. Isso não é prudente, nem para mim e nem para você. Terceiro, linguajar piedoso. O pastor e as moças não devem usar palavras de duplo sentido, piadinhas maliciosas, palavras com conotações sexuais. Nosso linguajar deve ser puro. E não cai bem para um presbítero, nem para irmãos como vocês, o linguajar vulgar, impróprio. Esses são os cuidados que o pastor e as moças devem ter para não caírem em pecado. Parede de vidro, sempre acompanhado, e linguajar piedoso. Então me ajude nisso. Me procure quando todos puderem te ver. Se for na sua casa, eu levarei alguém, com certeza. Eu não irei sozinho, então você já fique ciente disso. Nós encontramos em 2 Timóteo 2, 24 e 26, um apanhado, um resumo de tudo que o pastor, ou como deve ser a postura do pastor no trato da igreja, no seu âmbito geral e abrangente. Paulo diz a Timóteo, lá na sua segunda carta, ao servo do Senhor não convém brigar, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. O pastor, no trato com os irmãos da igreja, na hora da exortação, ele não pode ser alguém briguento. Ele não está ali para brigar com a pessoa. Ele não está ali para pegar a pessoa pelo pescoço e dar uns tapas na cara dela. Ele deve ser alguém amável. Amável. A nossa exortação, a exortação do pastor deve ser uma exortação baseada no amor. Pastor que vive caçando briga com os membros, esse não é um bom pastor, não. O bom pastor, ele não briga. O bom pastor, ele é amável para com todos. Ele corrige com mansidão, até mesmo aqueles que lhe opõem a ele. Esse é o papel do pastor na sua exortação no âmbito privado. Tá, mas qual é o papel da igreja?
no que diz respeito à exortação, a verdadeira família da fé. Se você bem percebeu, o apóstolo Paulo tratou a exortação, ou o tratamento do pastor, quando está exortando as pessoas no âmbito privado, em termos familiares. Pai, mãe, irmão e irmã. Então, como nós, nesta família da fé, devemos exortar? Toda igreja é convocada a exortar uns aos outros através do discipulado. Você pode não ser um vocacionado a esta nobre função, o episcopado, mas você foi comissionado por Cristo para fazer uma obra tão importante quanto a obra de fazer discípulos. Em Mateus 28, 19 ao 20, o famoso texto da grande comissão, Cristo Jesus, um pouco antes da sua ascensão, ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Pense, essas são as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. Últimas palavras são sempre importantes. Por exemplo, se você estivesse prestes a morrer e tivesse que dar as suas últimas palavras, você reuniu toda a sua família para você falar as últimas palavras. Certamente você falaria coisas importantes, coisas que você gostaria que seus filhos seguissem, coisas que você gostaria de dizer à sua esposa naquele momento. Você não diria: família, vem que todo mundo precisa dizer algo, vai Corinthians! Você não ia fazer isso de jeito nenhum. Você ia falar de coisas que realmente importam, coisas que realmente serão importantes para a vida daqueles que ficarão. O Senhor Jesus estava prestes a ir. E o que Ele diz aos seus discípulos: agora vocês devem ir. Eu vou embora, mas vocês devem ir. Vocês devem fazer discípulos de todas as nações. Vocês devem anunciar o Evangelho, as pessoas vão crer, elas vão se tornar discípulos. Elas vão ser salvas, elas vão ser batizadas por causa disso. E depois, agora vocês devem ensiná-las. Ensinar o quê, Jesus? Ensiná-las a obedecer a tudo aquilo que eu lhes ordenei. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos tudo que está escrito aqui. Os discípulos ouviram de Jesus, viram Jesus e anotaram aqui para nós. Então, o discipulado, ele envolve o quê? Você ensinar o outro a tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou. E o que o Senhor Jesus Cristo ordenou está nesse livro sagrado. Todas as sextas, desde outubro, nós temos estudado na casa do nosso irmão Alexandre sobre esse assunto, o discipulado. Eu sei que muitas pessoas possuem uma visão simplista e temporal do discipulado, e eu não os condeno, eu já pensei assim. Para alguns, o discipulado ele se resume a apenas 10 encontros, num horário específico, para estudar uma lição ou lições específicas. Depois de 10 lições, acabou o discipulado. Tal pessoa recebe um diploma, este foi discipulado. Como se ele não precisasse mais de discipulado. Eu já pensei assim, talvez você também. Note bem, se encontrar semanalmente para estudar, faz parte do discipulado, mas não é o todo. E o discipulado, ele não acaba quando aquelas lições acabarem. Você pode até começar por essas lições. Pode até ser o meio, o instrumento para você fazer discípulo. Mas não acaba quando acaba a lição. Por quê? Porque qual é o papel do discipulado? O que nós queremos quando discipulamos alguém? Nós queremos exercer uma boa influência espiritual sobre essa pessoa, de modo deliberado, de modo intencional, de forma que esta pessoa seja mais parecido com Cristo. É isso que você quer quando você discipula alguém. É isso que você quer quando se aproxima de alguém. Você quer exercer uma boa influência espiritual sobre esta pessoa. Você faz isso de forma intencional, você se encosta nessa pessoa, se aproxima dela. Para quê? Para que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Então, quando eu me aproximo de você para discipulá-lo, eu só faço isso com um único objetivo.
Eu quero te ver conformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por esta razão, o discipulado é perene. Porque nesta vida, devido à nossa velha natureza que ainda nos ronda, jamais seremos perfeitamente semelhantes ao nosso Mestre Jesus. Isso então significa que nós precisaremos ser discipulados até que o Senhor Jesus Cristo volte, ou você vá para a terra do pé junto. Você morra, bata as botas. O discipulado, ele é o caminho que o Senhor Jesus quer que a sua igreja trilhe. O discipulado não é secundário para a vida da igreja. É o caminho que Jesus quer que a sua igreja trilhe. Nós ainda estamos longe de estarmos numa cultura de discipulado, onde cada um se preocupa com as lutas, os problemas, as dificuldades uns dos outros. Estamos longe disso ainda. Mas não podemos nos conformar com isso. Não podemos nos acomodar. O padrão do discipulado exigido por Jesus, ele é outrocêntrico. Essa palavra não existe, tá? Ele é focado no outro. É pensando no outro. É centrado nele. Ser discípulo de Jesus significa orientar a nossa vida em relação ao próximo. Se você é um discípulo de Jesus, isso significa que você está orientando a sua vida, não pensando só em você, mas você está pensando na comunidade como um todo. Suas escolhas, decisões, devem levar em conta que você faz parte de um corpo. E esse corpo é composto por outras pessoas. E você deve levar em conta essas pessoas. Sua vida deve ser centrada, orientada, visando o próximo, visando o outro. Sabemos que, em última instância, a ação de corrigir pertence à igreja. Nós já estudamos isso. Mateus capítulo 18, 15 e 20, a disciplina eclesiástica. Nós sabemos que esta exortação final, ela pertence à igreja. Quando alguém é pego em pecado, nós temos as orientações de Jesus, vai a sós, exortação privada. Não ouvindo, 2 ou 3 testemunhas. Não ouvindo, conte à igreja. A exortação privada, ela é uma vacina contra esse último processo da exortação pública, da exclusão, da excomunhão. Porque se a igreja não exortar no privado, só vai restar a essa pessoa, no fim das contas, o último passo. Se todos não entenderem a importância de exortar o irmão faltoso, ou não fazer como deve ser feito, sabe o que vai acontecer? Esse irmão passará pelo último processo, porque não foi acompanhado de maneira decente no primeiro passo, no segundo passo. A exortação privada é um antídoto contra a excomunhão. Ela ajuda muito. Entretanto, a maior parte das ações de correção na igreja deve ocorrer nesse contexto particular do relacionamento de discipulado. Nos estudos de sexta-feira, aprendemos a resumir o discipulado através de um acróstico que nós denominamos ECOMA. Os irmãos que estão lá já sabem. Eu sei que você está com fome, não é uma exortação para você sair e comer agora, não. ECOMA é um acróstico. Cada letrinha tem um significado, eu vou ficar apenas com 2. Se você quiser saber mais, você me procura, ou procura os irmãos do grupo de sexta-feira, ou participe lá também. ECOMA. A primeira letra desse acróstico é a letra E. A letra E significa ensino. Nesse seu processo de discipulado, o que é que você tem que fazer? Ensinar. Ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, foi o que o Senhor Jesus. Não existe discipulado sem ensino. Não existe. Discipulado pressupõe ensino. E nós devemos ensinar aquilo que o Senhor Jesus Cristo registrou na sua palavra. A segunda letra que aparece nesse ECOMA, E, ensino, C. Essa letra significa corrigir, correção. Porque além de ensinar, nós devemos corrigir. Nós devemos exortar. É o que nós estamos tratando nessa manhã, exortação.
Devemos corrigir as falhas deste discípulo, mas devemos fazer de forma amorosa, pacífica e bíblica. Nós devemos mostrar para essa pessoa, nas Sagradas Escrituras, que esta ação que ele está tomando está errada, ou que não é a melhor opção. Contudo, devemos nos lembrar que o discípulo é de Cristo, não nós. Nós não fazemos discípulos para nós mesmos. Nós fazemos discípulos para o nosso Senhor. Nós ensinamos aquele que estão sendo discipulado por nós a obedecer aquilo que Cristo manda, não as minhas opiniões pessoais. Algumas vezes as pessoas procuram o pastor para pedir conselhos. E muitas vezes o conselho não tem como ser dado com base na Bíblia. Por exemplo, pastor, estou querendo trocar de carro, o que o senhor acha? Não tem um versículo na Bíblia que fala assim, se teu carro passares de 150 mil quilômetros, então trocarás. Não tem como eu falar para você. Abre aí no livro de inventários. Não existe. Estou querendo trocar de emprego, estou querendo ir para o Brasil. Não tem versículo para isso. O pastor, ele pode ofertar a sua sabedoria pastoral, mas ele tem que deixar muito claro para você que esta é apenas a sua opinião, e você pode seguir ou não. É um desejo, é uma escolha que você tem que fazer. Você pode procurar também conselho com outras pessoas, mas há momentos em que, quando o pastor é procurado, e você também for procurado para dar conselho a alguém, você tem que dar uma ordem. Você tem que ordenar. Por exemplo, pastor, estou querendo matar meu marido. Você tem que dar uma ordem. A Bíblia diz, não matarás. Pastor, estou querendo largar do meu marido. Eu não posso dizer outra coisa a não ser não. Você não pode fazer isso. Porque a Bíblia diz que você não pode fazer isso. Então, pastor, no exercício de suas atividades privadas, e vocês também, devem corrigir a pessoa. Nesse processo de discipulado, a correção é fundamental. Ela é importante. Qual deve ser, então, a nossa postura quando nós ofertamos a nossa exortação piedosa? Como deve ser? Eu já entendi. Eu tenho que exortar. É o que a Bíblia diz. A exortação é uma demonstração de que eu estou em obediência à palavra de Deus. Eu sei que é para o bem das pessoas, eu tenho que criar coragem, eu não posso exortar pensando em agradar as pessoas. Eu tenho que fazer, já entendi. Mas como é que faz isso aí? Qual é a postura correta? Em primeiro lugar, em amor. Em amor. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós estamos estudando, tratou da exortação no âmbito familiar, com respeito, com amor. Se a sua intenção ao exortar alguém não for baseada no amor, então não faça. Sua exortação deixará de ser piedosa e passará a ser uma exortação pecaminosa. Não faça. Se não for porque você ama a pessoa, se não for porque você quer ver essa pessoa conformada à imagem de Cristo, não faça. Filipenses 2, do 1 ao 2, Paulo diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo fala de uma exortação de amor. A nossa exortação deve ser em amor. É porque você ama, você exorta. O contrário também é verdade. A falta de exortação é falta de amor. É falta de amor. Segundo modo, ou postura, de forma humilde. Temos que ser humildes. Não pense que você é o João Batista, o profeta Elias, que fala com o dedo na cara. Seja humilde. Você é apenas um pecador, ajudando outro pecador. É isso.
pastor não é o sumo sacerdote, ele não é melhor do que ninguém. Ele é apenas um moribundo ajudando outro moribundo. Ele é apenas um mendigo repartindo o pão com o outro. Essa deve ser a nossa postura na hora da exortação. Você não é um rei dando pão ao mendigo. Você é um mendigo que encontrou o pão e está repartindo com o outro, porque você ama o outro mendigo. Humildade. O mesmo texto de Filipenses, Paulo continua dizendo assim no versículo 3 a 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Você vai exortar um irmão, considere ele superior a você. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí Paulo diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Paulo responde, embora ele sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se humilhou, e você vai se exaltar? Jesus, que embora sendo Deus, tinha todo o direito de se exaltar, ele se humilhou. E nós? Quem nós achamos que somos? Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se humilhou, e Paulo está tratando do Senhor Jesus Cristo nesse texto como um modelo, um padrão. Por isso ele disse, seja a atitude de vocês, igual a de Cristo Jesus. Na hora de ofertar a sua exortação piedosa, faça com humildade. Terceiro, com mansidão. Gálatas 6:1 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Com mansidão. Se alguém for surpreendido em algum pecado, aqueles que são espirituais fazem o que os espirituais? Pulam, gritam, esperneiam. O que fazem os espirituais? Restauram com mansidão. Restaura. Olha essa palavra. Olha essa palavra. Restaura. Aquilo que está quebrado, você restaura com mansidão, com cuidado, com amor. Assim deve ser a nossa exortação, com mansidão. Quarto, a nossa exortação deve ser fundamentada na palavra, porque a sua opinião pouco importa. Na exortação, o que importa, na verdade, é a palavra. É o que a Bíblia tem a dizer. Tito 1:9 diz assim, e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar. Sabe que palavra é essa? Paracaléu. A mesma palavra que está usada aqui, que foi usada aqui no texto que estamos usando. Para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Como é que você vai encorajar os outros ou exortar o outro? Como? Pela sã doutrina, pela palavra. Quando você chega diante de um irmão faltoso, fala assim, meu irmão, o jeito que você agiu é um modo que não leva em conta a santidade de Deus. Porque você fez isso e a palavra de Deus diz que você deveria fazer isso. Pela palavra. Por isso, eu, novo, posso exortar vocês, idosos. Eu posso. Vocês não gostaram dessa parte, né? Porque eu posso. Porque a minha exortação não é com base na minha autoridade. Não é com base na minha experiência. É com base na palavra. Por isso, alguém que não tem filho pode facilmente chegar num casal que tem filho e falar, a maneira como você está fazendo não está correta. Tranquilo. Por quê? A exortação é com base no que diz a Bíblia. É no que diz a Bíblia.
Se a sua exortação não for de acordo com a palavra de Deus, não houver respaldo para isso, então você está dando apenas a sua opinião. Você pode até dar a sua opinião, mas a pessoa pode não ouvir. E tudo bem. Mas quando você está com a palavra aberta, essa pessoa não tem outra escolha. Ela precisa ouvir. Ela tem que seguir. Quinto, a nossa exortação deve ser de acordo com o nosso novo coração. Hebreus 3, 12 e 13 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo. Está falando para crentes, tá? Para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, o que tem que fazer ao contrário disso? Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é o papel da exortação? Para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Devemos fazer isso por causa do nosso novo coração. Não devemos deixar o nosso coração perverso, nosso coração velho, nos levar à incredulidade, nos levar a se afastar do Deus vivo. Aí ele fala ao contrário, para reverter essa situação de coração perverso, incrédulo e afastamento do Deus vivo, é preciso encorajar uns aos outros. Quando? Todos os dias. Todos os dias. O poder da exortação é esse. Você ajuda o outro a preservar o seu coração, a não se afastar do Deus vivo. Quando algum irmão ou irmã se afasta do Deus vivo, se afasta dessa comunidade, é porque você precisa, é um sinal de que você precisa encorajá-lo. Encorajá-lo, para que ele não se afaste. Nós devemos agir assim porque temos esse coração novo, não um coração perverso. Quando o nosso coração se tornar perverso e incrédulo, aí é nós que precisamos de exortação. E com paciência, esse texto não vai aparecer aqui não, porque não tem, tá, Eduardo? Com paciência, 2 Timóteo, apareceu aqui agora há pouco. 2 Timóteo 2, 4, do 2 ao 4, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Exorte com toda paciência e doutrina. Para a gente encerrar, qual deve ser a nossa postura ao receber a exortação? Tá, já vi como é que faz, como é que eu devo fazer ao ofertar a minha exortação. Mas e quando eu receber a exortação? Como é que eu devo me portar? Primeira coisa, não haja na defensiva. Não haja na defensiva, não levante escudo. Não justifique o seu pecado. A tendência natural nossa é tentar justificar os nossos pecados. Alguém fala: irmão, você respondeu mal àquele irmão. Acho que você deveria ir lá pedir desculpa para ele. Não, é porque ele falou assim. Espera aí. Então quer dizer que o seu pecado é justificado? Então é justificável pelo que o outro fez? Você não tem o direito de pecar porque o outro pecou contra você. Isso não lhe concede o direito. Não justifique. Não se defenda. Ouça o que essa pessoa tem a te dizer. Uma vez eu disse que Deus justifica pecadores e pecadores justificam pecados. Deus justifica os pecadores e os pecadores insistem em justificar os seus pecados. Esse é um problema desde Adão, nosso pai. Foi a serpente, foi meu marido, foi minha esposa. É um problema lá do Jardim do Éden. Devemos ser humildes para ouvir. Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e para irar-se. Escute. Não levante escudo, não se defenda. Para, escute o que essa pessoa está te dizendo. Preste atenção. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Terceiro, seja agradecido pelo fato de ter irmãos que se preocupem com você. Seja agradecido.
Filipenses 2,4 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você deveria ser agradecido porque tem alguém se interessando por você. Você deveria terminar de ouvir essa exortação em silêncio e no fim a única palavra que você deveria dirigir a essa pessoa que te exortou é: muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por falar o que eu preciso ouvir. Obrigado por se preocupar comigo. Obrigado por ter coragem de vir falar pessoalmente comigo. Porque o que é mais fácil? O que é mais fácil fazer? É mais fácil sair falando por aí. É mais fácil espalhar o erro dos outros, né? É mais fácil difamar, fofocar. É mais fácil. Agora, quando alguém chega para você e fala para você, agradeça. É essa pessoa que você precisa pôr do teu lado. Se alguém tem coragem para chegar até você, para falar do seu erro, esse deve ser seu amigo. Não perca a oportunidade de ter um amigo assim. É amigo assim que a gente precisa. Que tenha coragem e ousadia para falar para nós aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Quarto, não leve para o lado pessoal. É muito fácil a gente levar uma exortação para o lado pessoal, entendendo que essa pessoa está me criticando, ela quer o meu mal. Nós não devemos levar para o lado pessoal. Lembre-se, nós estamos dentro de um corpo, um ajuntamento, onde cada um deve se preocupar com o outro. E quando este vier falar com você, não leve para o lado pessoal. Tem uma frase que eu decorei há muito tempo atrás, quando ainda era moço, que diz assim: prefiro os que me criticam, porque eles me corrigem, do que aqueles que me bajulam, porque eles me corrompem. Prefira aqueles que estejam do seu lado. Prefira que estejam do seu lado pessoas que te exortem, do que pessoas que te bajulam. A bajulação só te corrompe. E por último, não seja estúpido. Ame a disciplina. Provérbios 12:1 diz assim: quem ama a disciplina, a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Se você não ama ser repreendido, você é estúpido. Se eu não amar ser repreendido, eu sou um estúpido. É bem claro isso, né? Então, ame a repreensão, não seja um estúpido. A letra O é a oração, a letra M é modelar, e a letra A é amor. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Depois você me procure. Conclusão. A exortação é fundamental para a saúde espiritual da igreja. Primeira coisa que eu quero que você entenda. A exortação é fundamental para a saúde espiritual da igreja. E ninguém aqui tem o direito de negar a exortação piedosa a outrem. Ninguém, não é seu direito. Porque se você fizer assim, você estará demonstrando desrespeito e falta de amor para com o corpo de Cristo. E isso equivale a demonstrar desrespeito e falta de amor para com o próprio Cristo. Isso é grave. Isso é grave. Parece ser uma coisa simples. É só negar a minha exortação. Mas se você fizer assim, você estará demonstrando desrespeito, falta de amor para com o corpo de Cristo. Em poucas palavras, falta de amor e respeito para com o próprio Cristo. Somos uma igreja em que os membros estão pactuados uns com os outros, entrelaçados, aliançados. E eu quero agora, nessa parte final, lembrá-los de 3 partes do pacto de compromisso que os membros dessa igreja assumiram quando aceitaram fazer parte dessa comunidade. Esse é aquele pacto que nós lemos na ceia do Senhor. Lá no parágrafo 2 diz assim: caminharemos juntos em amor fraternal. Caminharemos juntos em amor fraternal. Desde o momento em que nos tornamos membros dessa igreja, exercitaremos o cuidado em amor, velaremos uns pelos outros e fielmente
nos admoestaremos com súplicas uns aos outros, conforme exige a ocasião. É isso que você promete quando você se torna membro dessa igreja. Você promete amar o seu irmão fraternalmente, cuidar do seu irmão, zelar, velar por ele, admoestá-lo com súplicas, conforme exige a ocasião. Parágrafo 4º. Esforçar-nos-emos no instruir, ensinar, tantos quantos possam estar sob o nosso cuidado, na disciplina e na admoestação do Senhor. Sua responsabilidade nesse corpo é admoestar, é disciplinar. Parágrafo 7. Trabalharemos juntos para a continuidade de um ministério fiel de evangelização nesta igreja, bem como sustentaremos sua. O que você vai sustentar? Sua adoração, ordenanças, disciplina e doutrina. Você deve sustentar a disciplina e a doutrina, a exortação, a correção. Para encerrar, perguntas para a nossa reflexão. É você alguém que, quando vê um irmão cometendo um erro, se preocupa com ele e busca meios de ofertar a sua exortação piedosa? É você assim? Ou você prefere privar esse irmão ou irmã de ser admoestado no Senhor? É você alguém que prefere, ao invés de procurar um irmão, fofocar sobre o ocorrido, contar para outras pessoas, difamar, às vezes até caluniar? É você alguém assim? É você alguém que prefere não se envolver com a vida dos outros? Eu cuido da minha vida, não tem nada a ver com a vida dos outros. Talvez porque você tem medo de, se você se envolver com a vida do outro, o outro vai se envolver com a sua. Quando você aponta um dedo, diz que tem mais 4, 3 apontando para você. Mas isso não deve ser assim. É você alguém que esconde o seu sofrimento, as suas lutas, as suas dificuldades, não dando oportunidade à igreja de amadurecer com o seu sofrimento? É você alguém assim que priva a igreja de ofertar um conforto, uma consolação, uma exortação no momento em que você está sofrendo? Se sim, você está privando a igreja de crescer. É você alguém que está mais preocupado em agradar aos outros, de forma que, em nome da política da boa vizinhança, você não se envolve num relacionamento de discipulado? Porque você sabe que discipulado envolve correção. Eu encerro repetindo que, quando nego a minha exortação piedosa a algum irmão, estou com isso demonstrando meu desrespeito e desprezo para com o corpo de Cristo. E isso equivale a desprezar e desrespeitar o próprio Cristo. Queridos irmãos, membros dessa comunidade, exorto-vos a praticarem o discipulado. Lembre-se, o discipulado é o caminho que o Senhor Jesus quer que a sua igreja trilhe. Quero, nesse momento, orar com vocês.